Roberto Saviano é o autor de Camorra, o livro que descreve as redes do clã da Camorra Cassalese, o mais poderoso e violento na região de Nápoles. Está ameaçado de morte pelo sistema, que é como a Camorra se assume. O filme, baseado no livro, provocou ainda mais o inimigo, que se apropria da marca de origem do Made in Italy. No último Natal, expirou o prazo da sentença de morte que o capo napolitano decretou contra si numa cela de prisão, mas ainda aqui está. Como vive o dia-a-dia? Ciclicamente, há sempre alguém que dá uma informação sobre a minha morte ou a minha execução. Para conseguirem apanhar-me, esperam que diminua a atenção mediática sobre mim e o meu caso. Porque agora o que me mantém vivo não é a proteção da polícia, que agradeço, mas a atenção que as pessoas deram às minhas palavras. La mia vera protezione è il successo generato dalle mie parole. Loro, come tra l'altro lo stesso Mesmo Carmine Schiavone declarou ao jornal Il Tempo, estão à espera da espuma atrás da vaga, que as pessoas se esqueçam de mim e do livro. Che in qualche modo l'attenzione intorno a me, É tudo. intorno ai miei libri, intorno alla mia vicenda, scemi. Tutto qui. Como faz para conviver com o medo? No, ma per me non è una paura, io so benissimo che me la faranno pagare. Não é medo, estou bem ciente de que vou pagar caro. Capire come, quando... Tento, de alguma maneira, compreender como, quando e porquê. Come dicevo, Mas não vão dar-me essa atenção, como eu disse, su chi li attacca, nem a ninguém que os ataca. E nunca se exibem sanno per esempio quando o atacante é forte. che li attacca è forte. Il meccanismo sarà molto semplice. O mecanismo é simples e funciona assim. Loro tenteranno in tutti i modi Tentar di destruir distruggere a l'immagine imagem da della pessoa persona que che atacou, hanno fatto così con tutti. transformar em legítimo e acusar de plágio para chamar palhaço. Un cialtrone, un plagiatore. Ultimamente chamam-me sempre assim, fazem passar essa imagem. E quando acontece, não nos sentimos pessoas inteiras, tornamos-nos vulneráveis. Tu non vali niente. A quel punto sei molto vulnerabile. A Camorra está em dificuldade? Magari, no. No, più che in difficoltà si Se fosse só trova... isso, mais do que a situação difícil é o estar sob os projetores dos média. Per cui E é por isso que me detestam. mi odiano, nel senso che spesso... No estrangeiro perguntam-me como é possível um livro incomodar tanto uma organização com tanto poder. In realtà il libro... Na realidade, o livro tem irritado porque milhões de pessoas o leram e porque despertou a atenção dos média. Televisão, rádio, jornais, o que não acontecia anteriormente. Isto provocou uma resposta do Estado muito mais importante porque, com a pressão dos média, não se pode ignorar, como antes e como continua a ser ignorado, noutros pontos de Itália. Come si continua a fare in certe parti d'Italia. O senhor explica como vários clãs mafiosos têm utilizado a construção e o setor imobiliário para branquear dinheiro. Que se passa agora durante esta crise? Ma è la stessa, nel senso che... É exatamente a mesma coisa, só que a crise os deixa mais fortes. É o mesmo, porque, como denunciou a ONU, entre outras coisas, não é a minha teoria, mas o estudo sobre o narcotráfico, as grandes organizações mafiosas estão a entrar nos bancos internacionais que, por falta de liquidez, aceitam receber dinheiro sujo para resistir à crise. E isto é muito grave, não só porque o dinheiro sujo está a entrar em bancos europeus. Quando passar a crise dentro de 3 a 5 anos, podem orientar a política financeira dos bancos. Investem na crise para lucrar depois, na retoma económica. Vamos ver que esse dinheiro vai ser importante para definir as políticas bancárias. Quem financiar, que empresário proteger. O problema é que estamos a perder o futuro. Le politiche delle banche, chi finanziare, quale imprenditore proteggere. Quindi il problema è che oggi stiamo perdendo il futuro. Hoje, a máfia, as máfias estão a hipotecar o futuro deste continente. Il futuro di questo continente.
O que é preciso para mudar isto? Imaginando que isto acontece, o que pode rebentar com o sistema, a camorra? In realtà, com esta crise hoje... Na realidade, com esta crise, penso que o prazo para atacar estas organizações criminosas está demasiado alargado. E, finalmente, o país, a Itália, não quer. Está a pensar noutras coisas, no trabalho precário, no problema das reformas, nas escutas telefónicas. E acha que o problema da máfia é um problema, entre outros. Mas não é. É o problema. Até que ponto a criminalidade afetou e afeta ainda a Itália? Hoje, os poderes criminosos afetam principalmente a Europa. A Itália faz mal à economia desde os anos 90. Hoje, as economias alemã, inglesa e espanhola estão profundamente infectadas por organizações criminosas sem que os governos desses países informem os cidadãos. Hoje, a Europa paga o preço mais elevado da presença da economia mafiosa. Só terá socialmente consciência quando for tarde demais, como em Itália. Perguntaram-lhe muitas vezes se voltaria a escrever o livro, conhecendo as consequências do sucesso. Ao princípio afirmava não ter dúvidas. Depois passou a sentir-se prisioneiro do livro. Por um lado, voltava a escrevê-lo, pois foi verdadeiramente importante em termos de fenómeno, em termos de edição. Tantas pessoas têm lido, pessoas que jamais entravam numa livraria e compravam. Mas a nível pessoal, não recomeçaria. Em termos de vida pessoal, da minha vida, para além do livro, tudo piorou, explodiu. É tudo totalmente peggiorado, é tudo totalmente, como dizer, exploso. Não tenho nenhuma dúvida. Se fosse só uma decisão pessoal, não o voltaria a fazer. Se dovesse ser soltanto atto privato mio, io ormai lo odio, non ne posso più. Hoje detesto, já não o posso mais. Já não tenho a mínima simpatia pelo meu livro. Como é que vê o futuro? Consegue conceber projetos pessoais sendo fugitivo? Sim, tento fazer projetos. Uma vez, um velho jornalista italiano, Enzo Biagi, que foi o primeiro a entrevistar-me, disse-me: o país nunca vai perdoar-te. O país não te perdoará mais. Porque a Itália não permite que estas coisas sejam para contar. Quando o filme estreou, levantou-se um enorme coro de críticas para dizer que eu não devia falar destas coisas. Pode parecer ridículo, visto de fora. Um americano ou um espanhol considerariam estes comentários impensáveis, mas isto faz parte da cultura intelectual italiana. Pode falar-se da Toscânia, da simpatia dos italianos ou dos italianos como pessoas de bem, mesmo de política. Mas se falarmos mal, é entre nós. Na realidade, não consigo ver o meu futuro, nem sequer imaginar. Non lo vedo, non riesco neanche a vederlo, neanche a immaginarlo. Grazie mille per questa intervista. Grazie. È stato un piacere.